A Infância de Jesus, por Ana Catarina Emmerich. Continuação do capítulo 10. Os pastores e as suas oferendas. Domingo, 25 de novembro. Mal clareava o dia e já os 3 pastores subiam a encosta que leva a Belém. Cordeiros do rebanho e aves da criação eram as oferendas que destinavam ao menino. Encontrando a entrada da gruta São José, falaram-lhe no aparecimento do anjo e nas palavras com que lhes anunciou aquele que acabara de nascer. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas e deitado numa manjedoura, e para ele é que traziam aquelas dádivas. Entrando na gruta da Natividade, a convite do Santo Patriarca, foram encontrar a Santíssima Virgem sentada com Jesus nos braços. Porém, cheios de uma inexplicável alegria, ficaram muito tempo prostrados por terra e em silêncio, até que, recordando-se das palavras do anjo, repetiram o hino ouvido à meia-noite e cantaram como ele o Glória a Deus nas alturas. Ao retirarem-se, a Santíssima Virgem confiou-lhes o menino, que tomaram amorosamente nos braços, chorando de contentamento, e foi ainda a chorar que deixaram a gruta onde Jesus nascera. Ao cair da noite, adormecendo, senti-me de novo levada pelo caminho da terra da promissão, e como em Belém, aos fatos que se seguiram ao nascimento, via ao mesmo tempo a tentação e o jejum do Salvador, que 30 anos depois se passavam em igual mês e dia no Monte da Quarentena. Oh, como é bom para a alma acompanhar os passos de Jesus! De um lado vejo o Salvador, aos 30 anos, tentado pelo demônio e jejuando numa caverna do deserto, e do outro vejo o mesmo Senhor, adorado pelos pastores numa gruta de Belém. Na tarde de ontem, vieram mais pastores visitar o menino. Eram todos eles das vizinhanças da torre e vinham acompanhados das mulheres e filhos. Vi que traziam produtos da terra, como aves domésticas, mel, ovos, estrigas de linho e frutos ainda presos nos ramos, entregando tudo a São José, e como, igualmente, desse a entrada na gruta, entoaram cânticos pastoris e repetiram as palavras que ouviram da boca do anjo. Segunda-feira, 26 de novembro. Vi hoje alguns dos pastores ajudando São José em vários trabalhos domésticos. Como as mulheres essênias tivessem conhecimento do nascimento do menino, algumas vieram também a fim de ajudar a Santíssima Virgem nos serviços da gruta. José conhecia-as desde a infância, pois era junto delas que procurava refúgio para orar quando os irmãos o maltratavam. Estas santas eremitas viviam em comunidade, numas grutas ao nascente da colina, e dedicavam-se à instrução de crianças das famílias essênias. Terça-feira, 27 de novembro. Assisti hoje a uma cena comovedora na gruta de Belém. José e Maria contemplavam o menino, que estava deitado nas palhinhas da manjedoura, quando viram que a jumenta, dobrando os joelhos dianteiros, se inclinou até chegar com a cabeça ao chão. Comovidos e cheios de admiração, ambos choraram de alegria. Foi ao cair da tarde que chegou à porta da gruta um homem vindo de Nazaré, trazendo da parte de Santa Ana vários artigos para a Virgem. Era um servo antigo e fiel. Ao ver o menino, chorou de enternecimento. Foi rápida a visita, pois logo teve que se retirar.
sendo portador de notícias para Santa Ana. Com Maria ficou, porém, uma antiga serva que o acompanhara desde Nazaré. Quarta-feira, 28 de novembro. Como os fatos maravilhosos de que os pastores foram testemunhas na noite de Natal se espalharam pelos arredores, uns emissários de Herodes vieram ter a gruta para colher informações do que se passava. Prevenida interiormente, Maria tomou o menino e foi com ele esconder-se numa gruta situada antes de se chegar à da Natividade. Encontrando São José vestido pobremente, riram-se da sua pouquidade e retiraram-se, escarnecendo dos acontecimentos milagrosos que se teriam dado, como se dizia, por ocasião do nascimento de um menino numa gruta de Belém. Desaparecidos eles, voltou a Santíssima Virgem para sua habitação, depois de 4 horas passadas no referido esconderijo. Um homem, seguindo no dia de hoje de Jerusalém para Jericó, onde se encontrava Herodes, fora assassinado à traição por uns emissários daquele príncipe. Este homem desempenhava uma alta função no templo e o seu desaparecimento, que ficou no mistério, mais fortaleceu o poder de que o rei já dispunha no lugar santo. Herodes havia já investido personagens em lugares de destaque no templo e por meio delas é que era informado de tudo o que se lá passava. Quinta-feira, 29 de novembro. O dono da hospedaria onde José e Maria tinham passado a última noite da sua viagem para Belém, sabedor do nascimento do menino, enviou também à gruta um dos servos com presentes para a Santa Família. O aparecimento do anjo, conhecido de todos os pastores das vizinhanças, deu ocasião a que fossem chegando outros homens vindos do vale com ofertas para o Senhor, mas só os pastores é que vieram para adorar o divino infante. Na cidade de Belém, onde era grande o movimento e maior o ruído dos forasteiros, quase não deram pelos fatos ocorridos na gruta ali perto e por isso ninguém apareceu para adorar o menino. Sexta-feira, 30 de novembro. Hoje vieram à gruta mais pastores e outras pessoas que, cheios de comoção, se prostraram diante do menino. Como fosse o princípio de sábado, traziam já o vestuário dos dias de festa, pois seguiriam dali para a sinagoga da cidade. Entre eles vinha aquela boa mulher, cujo marido recebera desabridamente Maria e José quando subiam para Belém. Embora ficasse mais perto da sinagoga de Jerusalém, quis vir ali para, da melhor maneira, reparar a ofensa do marido. Pela tarde vi também chegar à gruta um parente de São José, em cuja casa a Santa Família passara no dia 22. Era o pai de Jonadab, aquele homem que na descida da cruz ofereceu um lençol para embrulhar o corpo do Salvador. São José aceitou deste seu parente uma verba em dinheiro, oferecendo como penhor a jumentinha que para esse fim trouxera. Essa importância era-lhe agora necessária para os encargos da circuncisão do menino. Como ao pôr do sol principiasse a solenidade do sábado, acenderam a lâmpada suspensa do teto. Foi à luz dela que a Santa Família cumpriu o que está disposto para a celebração daquele dia. A circuncisão do menino Jesus, sábado, 1º de dezembro. Findas as solenidades do sábado, vi que as mulheres da comunidade essênia, juntamente com a serva de Santa Ana, dispunham tudo para uma refeição que iam servir numa cabana de folhagem armada ao lado da gruta.
São José trouxera de Belém 3 sacerdotes, acompanhados de uma mulher que vinha servir de ajudante nas cerimônias da circuncisão fixada para o dia seguinte. No cubículo, à entrada da gruta, que São José reservara para si, colocaram um assento e ao lado, sobre um escabelo, foi ajustada uma pedra octogonal, com uma cavidade ao meio. No estojo, viam-se um instrumento cortante e âmbulas com água vulnerária. Dali seguiram os celebrantes para o interior da gruta, onde os aguardava a Santíssima Virgem com o menino, que tomaram nos braços. O olhar de Jesus parecia tocá-los, felicitando a Virgem pelo nascimento do primogênio, que deixaram, de novo entregue à mãe, voltaram à entrada da gruta, onde lhes foi servida uma breve refeição. Como era costume, muitos pobres que vieram da cidade e vizinhanças juntaram-se em volta e São José distribuiu-lhes também das ofertas que recebera. Domingo 2 de dezembro. Evangelho. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Lucas 2, 21. Durante a noite, vi a gruta iluminada pela luz da lâmpada e em volta dela, em atitude de oração, todos os que nela moravam. A Santíssima Virgem estava apreensiva e triste. De antemão, havia preparado, numa dobra do vestido, os panos destinados a enxugar o sangue e ligar os lábios do golpe. A cerimônia realizou-se ao nascer do dia. A pedra octogonal foi coberta de 2 panos, um encarnado e outro de linho alvo. Logo que o primeiro dos sacerdotes tomou assento, passaram o menino dos braços da mãe para os da serva e desta para os de São José e da ajudante, que o colocaram na pedra octogonal, recitando nesta altura as preces da lei. Durante a incisão, estando o menino sobre o joelho do sacerdote, era amparado nas costas por São José e seguro nos pés pelos 2 outros levitas. A lâmina era recurvada na frente e, a seguir ao golpe, o operador comprimiu o lugar ferido, de onde ocorreu um fio de sangue. Aplicado um unguento e um líquido vulnerário, foi o menino enfaixado pela ajudante e de novo colocado nos braços da Virgem, que o amamentou para lhe acalmar os choros da dor. Pelas faces de Maria, ao ver os panos tintos de sangue, correram 2 baguadas de lágrimas. Passado algum tempo, a Santíssima Virgem veio, por sua vez, com o menino, sobre cuja cabeça os sacerdotes colocaram as mãos, e com esta bênção, Maria retirou-se e os sacerdotes também. A seguir foi servida uma leve refeição à entrada da gruta. Pelo dia fora, distribuíram-se várias esmolas aos pobres que por ali apareceram. Durante a noite, viu o menino chorando com as dores da cicatrização. As pessoas participantes na cerimônia eram todas de bom coração. Os sacerdotes abraçaram mais tarde a doutrina de Jesus. Segunda-feira, 3 de dezembro. Como Santa Isabel soubesse do nascimento do menino, tomou o caminho de Jutá para Belém, montada numa jumenta, servindo-lhe de guia um antigo servo da casa. Ao entrar na gruta, na tarde de hoje, apertou a Virgem ao peito e chorou com ela lágrimas de alegria, tal era o contentamento que ambas sentiam. Caindo a noite, a mãe de São João dormiu na gruta e no dia seguinte
conversaram ainda sobre tudo quanto se havia passado. É como que se eu estivesse junto delas, ouvi cheia de contentamento tudo quanto entre si diziam. Quando a Virgem referiu as voltas que deram até encontrarem aquela gruta, vi de novo correrem lágrimas pelas faces de Santa Isabel a respeito do nascimento de Jesus. Lembro-me de ter ouvido dizer a Maria que, da mesma maneira como no dia da Anunciação fora elevada em êxtase, sentindo o coração dividido em dois, assim também, quando chegou a hora do nascimento, sentiu-se como transportada pelos anjos ao alto, parecendo-lhe que a metade do coração se apartava dela. No dia da Anunciação, teve o sentimento de um bem inexplicável que tomava lugar nela, ao passo que na hora do nascimento sentiu como que um desejo imenso de um bem infinito que já não possuía. Foi nesse momento que viu no meio de uma claridade e diante dela o menino que, sendo pequeno, lhe parecia tornar-se grande. Não ousou a princípio tocar-lhe, pois estava rodeado de luz e tinha receio de que ela estivesse a sonhar. Foi só na altura em que Jesus chorou e fez os primeiros movimentos que o tomou nos braços e a aconchegou a si. Ao ouvir as palavras da Santíssima Virgem, Santa Isabel acrescentou: a graça de Deus estava contigo, com as outras mães não se dá o mesmo. Durante o dia, várias pessoas da cidade de Belém, sabendo o que se passara, vieram por curiosidade à gruta. Por isso, a Santíssima Virgem, com Santa Isabel e o menino, conservaram-se por algum tempo na gruta vizinha. São José encarregou-se de receber e falar com esses visitantes.